Olá, meus amores, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre preposição. Bom, meus amores, preposição é a palavra usada como elemento de ligação entre duas outras palavras, como por exemplo, nós estudamos até tarde. Estudamos é uma palavra, tarde é outra palavra e temos a preposição até para poder ligar a palavra à outra, para dar sentido à frase, tá certo? Nesse slide, meus amores, nós temos as preposições, que são a, ante, por, com, contra, perante, de, desde, sobre, em, para, entre, até, sem, per, após, tras e sobre. Observe, muitas vezes as preposições unem-se a outras palavras. A ligação de uma preposição com outra palavra com perda de elementos fonéticos, ou seja, com perda de fonema, é chamado de contração. E a preposição com o artigo sem perda de fonema, como em ao e aos, é chamado de combinação. Então, com perda de fonema é chamado de contração, né? Sem perda de fonema é chamado de combinação, no caso de ao e aos. Bom, a ligação de uma preposição com outra palavra com perda de elemento fonético é chamado de contração, né? Observe o exemplo. O time do Flamengo vai jogar no Maracanã. Aí, a preposição do é a junção de mais o, que formou do. A preposição no é a junção, né, da preposição em mais o artigo o. Bom, aqui eu trouxe exemplos de contração, né? No é a preposição em mais o artigo o. Na é a preposição em mais o artigo a. Do é a preposição de mais o artigo o. E da é a preposição de mais o artigo a. E no plural, nos é a preposição em mais o artigo us. Nas é a preposição em mais o artigo as. E dos é a preposição de mais o artigo os. E das é a preposição de mais o artigo as. Bom, vamos ver agora exemplos de combinação. A ligação da preposição com um artigo sem perda de fonema, como em ao e aos, é chamado de combinação. Exemplo, chegamos ao entardecer. A mais o forma ao, a preposição ao. Os pilotos responderam aos repórteres. Então, a mais os, aos. Formou a preposição aos. Vou aonde você quiser. A mais onde. E formou aonde. A preposição aonde, com som fonético. Aonde. Então, preposição a mais artigo o forma ao. Preposição a mais os forma aos. Preposição a mais onde forma aonde. Bom, meus amores, nesse slide a prova tem a atividade da página 120, né, que a prova vai responder com vocês. Observe aí as preposições. Cada quadro a seguir pode ser preenchido com mais de uma preposição. Complete as frases com as preposições possíveis. Vamos lá, letra A.
Este lápis está a ponta afiada. Podemos completar essa frase com as preposições com ou sem. Este lápis está com a ponta afiada ou este lápis está sem a ponta afiada. Na letra B, escrevi um cartão e coloquei as flores. Aí podemos completar com as preposições entre, sobre e com. Escrevi um cartão e coloquei-o entre as flores, ou escrevi um cartão e coloquei sobre as flores, ou então escrevi um cartão e coloquei-o com as flores. Na letra C, tudo ficou acertado aquela conversa. Podemos completar aí com as preposições após, até e desde, né? Que pode ficar, tudo ficou acertado após aquela conversa, tudo ficou acertado até aquela conversa, ou tudo ficou acertado desde aquela conversa. A letra D, não existe nada nós. Podemos completar aí com as preposições entre, contra ou sobre. Não existe nada entre nós, não existe nada contra nós e não existe nada sobre nós. A letra E. Vou falar meus colegas. Podemos completar aí com as preposições perante, com, sobre ou após. Vou falar perante meus colegas, vou falar com meus colegas, vou falar sobre meus colegas ou vou falar após meus colegas. Bom, meus amores, responda as páginas 119 e 121. Responda com bastante atenção, tá bom? Bom, meus amores, na aula de hoje sobre preposição, aprendemos que preposição é a palavra usada como elemento de ligação entre duas outras palavras. Aprendemos também que muitas vezes as preposições unem-se a outras palavras e que a ligação de uma preposição com outra palavra, com perda de elemento fonético, ou seja, com a perda do fonema, é chamado de contração. E que a ligação da preposição com um artigo sem perda de fonema, como por exemplo, ao, aos e aonde, é chamado de combinação. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula. Faça a atividade com bastante atenção. Um grande beijo da Pro e até a próxima aula.